Falando de eleições em 2026, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, tem encurtado a distância para o presidente Lula em um eventual segundo turno entre os dois. Para trazer mais detalhes sobre essa queda de diferença nesse percentual, está de volta comigo Andresa Matais. Andresa, te chamou a atenção essa pesquisa? Muita, né? A última pesquisa, a gente já estava vendo o Flávio Bolsonaro encostando ali no cangote do presidente Lula, e essa pesquisa vem confirmar, né? Essa nova pesquisa vem confirmar isso daí. O Flávio também fez pesquisas internas para a campanha, que eles não estão divulgando, mas eu tive acesso e que indicam que todos os votos que eram do Jair Bolsonaro já foram transferidos para o Flávio, assim que ele conseguiu crescer nas pesquisas. O que o Flávio vai buscar agora, e aí numa disputa voto a voto com o presidente Lula, é um grupo ali de indecisos que está na faixa de 12% do eleitorado, Rafa, que ainda não sabe em quem vai votar. Então a disputa está por aí porque os votos do Lula já estão consolidados, né? Quem vota no Lula, independentemente do que o presidente da República disser ou falar ou o que ele fez nos últimos 4 anos. E quem vota no Flávio já transferiu, né, esse voto do Jair Bolsonaro. O Flávio também se beneficia do estado, né, da condição do pai que está preso e enfrentando aí problemas de saúde e não consegue a prisão domiciliar, é algo que eles vêm tentando desde o dia 0, né, que o Bolsonaro foi condenado, já se sabia que iria pelo menos passar um tempo ali no regime fechado, e cada vez que o Bolsonaro apresenta um estado clínico ali de saúde e o Moraes nega, né, para ele o direito à prisão domiciliar, o Flávio se beneficia disso, porque até quem não gosta do Bolsonaro acaba ali questionando, né, por que o ministro Alexandre de Moraes não concede a ele, já que concedeu, por exemplo, ao ex-presidente Fernando Collor esta regalia de cumprir a prisão domiciliar em casa. A gente também tem um fato essa semana, que é o Nicolas Ferreira, o deputado federal, que tem ali uma ampla repercussão nas redes sociais, alguém que incomoda bastante o governo, e resolveu, né, fazer uma caminhada, acho que de Belo Horizonte até Brasília. Paracatu a Brasília, para poder expor, né, essa situação do Jair Bolsonaro. Isso vai chamar muito atenção para o caso, porque o Nicolas realmente ele domina ali as redes sociais. Então ele não vai só perder peso nesse caminho todo que ele está fazendo a pé, como também ele já está chamando atenção para essa situação. Isso beneficia o Flávio. Qual que é o grande problema hoje da candidatura do Flávio Bolsonaro? A Michele Bolsonaro, que resolveu colocar azeitona nessa empada, e dia sim, dia também, ela, os irmãos da Michele, que a gente nem sabia que existia, agora esses irmãos saíram ali do nada, tem falado no nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para ser o candidato, né, à presidência da República, apoiado pela direita, pela família Bolsonaro. Então, a Michele vir falar sobre o Tarcísio neste momento em que o Flávio está conseguindo incomodar ali nas pesquisas, já aparece como um candidato viável, prejudica muito a candidatura do Flávio, porque confunde o eleitor. Afinal, o Flávio é ou não um candidato? O Flávio está esperando ali no banco de reservas para o Tarcísio entrar no momento certo? Quando a Michele se posiciona dessa forma, ela gera essa confusão e ela prejudica, acaba beneficiando o principal opositor da direita, que é o Lula, porque o eleitor que não sabe muito bem quem que vai ser o candidato acaba optando e olhando para quem ele já sabe que é certeza que vai estar na disputa. O PT e a esquerda não tem outro nome, né? Eles vão com o Lula mesmo, e o Flávio Bolsonaro é o candidato do Jair Bolsonaro. Assim, hoje, politicamente, eleitoralmente, o nome é o Flávio. A não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho, eles não vão abrir mão do Flávio. Eu já tenho ouvido, viu, Rafa, por aí, algumas pessoas com quem eu tenho conversado, claro, é um núcleo muito pequeno, né, de pessoas dizendo que vão votar no Flávio. Então, a gente está aqui alguns meses da eleição e alguns meses da definição das candidaturas, né, de consolidar, né, afinal, quem vão ser os candidatos, mas eu já estou vendo na rua gente dizendo que vai votar no Flávio. Isso é muito sintoma dessas pesquisas que já estão mostrando que o Flávio está soprando ali no pescoço do Lula. Tem uma coisa interessante, eu disparei aqui a falar, qualquer coisa você me corta? Você pode falar o quanto você quiser. Que quando o Flávio foi escolhido, o candidato do Bolsonaro, o PT comemorou muito, a esquerda comemorou. E disse o seguinte, olha, eles deram de bandeja pra gente as eleições, porque ninguém considerava que o Flávio
poderia se viabilizar eleitoralmente. Então, esse salto alto do PT vai ter que baixar, porque, na verdade, o que as pesquisas e os analistas de pesquisa estão identificando nas várias modalidades de pesquisa que se faz, né, recorrentemente, é que vai ser voto a voto. Não está esse passeio, não, para o presidente Lula, como a gente achava, né, inicialmente na campanha. Vamos lembrar que o Bolsonaro mesmo, quando foi candidato, ninguém acreditava que ele poderia ganhar as eleições, principalmente se ele participasse de um debate. O Bolsonaro sempre foi radical e um candidato de baixo clero. Mas o Bolsonaro acabou surpreendendo todo mundo. Tinha um contexto naquela época, que era da Lava Jato, o país estava buscando um discurso contra a corrupção, um discurso mais voltado para a renovação do poder, e depois teve o episódio, né, que o Bolsonaro tomou uma facada, isso acabou projetando o Bolsonaro, e dali ninguém mais segurou, ele ganhou a eleição. Antes da gente continuar, não tem nada a ver com o assunto, mas é porque eu sempre me questionei essa história da empada com azeitona, porque eu adoro azeitona e adoro empada. Mas eu entendo a colocação, tá, Andressa? Eu também gosto, viu? Inclusive, o pessoal da nossa equipe já separou uma parte da pesquisa para que a gente veja aqui no telão eu achei que era e você empada. possa comentar. Eu aceito também o empada, talvez mais tarde. Essa equipe é ótima, ela consegue empada também, com certeza. Mas tá aí, ó. Intenção de voto para presidente segundo turno, em um eventual segundo turno nas próximas eleições para presidente da República em 2026, com quem você votaria. Tá aí, Lula com 49%, Jair Bolsonaro 46%. Na segunda, né, possibilidade, Lula com 49%, Tarcísio de Freitas 45%. Lula, na terceira, né, hipótese, 49 também, 45 de Michele Bolsonaro. E Lula e Flávio Bolsonaro também 45 a 49. 45% Lula, 49% Lula, 45% Flávio Bolsonaro. Eu queria que a produção dissesse a margem de erro, porque se tiver dentro da margem, na verdade, empatou ali, né? Exato. Vai procurar. Mas tá aí, ó. Tá vendo aí? Então, é interessante também perceber que o Flávio Bolsonaro é o candidato do Jair Bolsonaro, declaradamente, e você já trouxe aí que a empada tá com azeitona por conta da Michele, e ela aparece como uma possibilidade, né? É muito interessante esse gráfico, porque você tem só o Lula de candidato de esquerda. Exato, só o Lula. Né? Lula lá. E desse lado aqui, você tem várias opções da direita. Exato. Então, quem vota no Tarcísio... Avisar aqui que a margem de erro tá de 1 ponto percentual. 1 ponto. Então, não deu empate. Então, quem vota no Tarcísio, quem vota na Michele, no Flávio, no Caiado, no Zema e no Ratinho, e no Eduardo Leite, não vota no Lula. Talvez o do Leite ali, pode ser o Ratinho e o Caiado, mas tendem a votar no candidato da direita. Então, se a direita fechar em torno do Flávio, que é o que está parecendo que vai acontecer, o Flávio vai ter uma transferência de votos ali que o Lula não tem. Então, vai ser uma campanha bastante forte do PT tentando atacar a direita, lembrando tudo o que aconteceu no governo do Bolsonaro, né? A questão da soberania, que é o ponto que eles pegam mais, para tentar reduzir esse voto, porque o Flávio vem com toda essa força. E por que eu digo que o candidato deve ser o Flávio? Porque a União Brasil e o PP, que são dois partidos que estão prometendo uma federação, porque eles disseram que eles iam casar, mas até hoje isso não saiu, já estou apostando que talvez não saia, já estão dizendo que eles não vão apoiar candidato nenhum, que eles vão liberar o partido para apoiar quem eles quiserem. Então, nesse sentido, beneficia o Flávio e o Lula, porque aí os cabos eleitorais dos dois partidos, que são os candidatos a deputado federal, senador, os prefeitos, podem escolher quem eles quiserem. Então, o que isso significa, na verdade? Que eles não vão ter um candidato à presidência da República. Eles não vão lançar o Ratinho ou o Caiado, como se dizia, né, no início dessas eleições. A gente vai ter muitas mudanças ainda daqui até o período em que os candidatos precisam ser registrados, Rafa, porque a política é assim, Exato. É que nem nuvem, e vai mudando conforme a conjuntura dos fatos. Mas hoje, o Flávio Bolsonaro é um candidato com expectativa de poder. Andressa, dentro desse contexto, saiu uma matéria recente aqui no Portal Metrópolis, que é que o Rogério Marinho desistiu da eleição do Rio Grande do Norte para poder se dedicar à campanha do Flávio. O Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, ele é do PL, do Rio Grande do Norte. Eu queria que você comentasse porque Foi ministro, né, você tem informações sobre essas pesquisas que ainda não foram divulgadas, você teve acesso.
essa decisão do Rogério Marinho também demonstra assim, uma confiança numa possível melhora aí cada vez mais do Flávio Bolsonaro. Né? Desculpa, eu falei ministro do Lula, mas ele foi ministro do Bolsonaro. Claro, a expectativa de poder vai trazer no entorno do Flávio Bolsonaro alguns nomes já para a campanha dele. O que está todo mundo esperando, e aí vai ser um golaço se o Flávio acertar esse nome, um golaço no sentido das pesquisas, né, do eleitor. Quem vai ser o vice do Flávio? Porque o Flávio não pode se apresentar, segundo as pesquisas, como um candidato extremista, da extrema-direita. Isso vai afastar o eleitor, principalmente o eleitor da classe média. Vamos lembrar que o Bolsonaro, no segundo turno, perdeu a eleição também muito por conta da Carla Zambelli sair correndo atrás de uma pessoa lá em São Paulo que a criticou armada. Então, para os bolsonaristas, foi isso a derrota que levou à derrota do Bolsonaro, porque a classe média ficou com medo de votar num candidato, né, que tinha apoiadores nesse sentido. Então, está todo mundo olhando quem vai ser o vice do Flávio Bolsonaro. Eu falei hoje com uma pessoa do entorno da campanha, disse que essa é a pergunta de $1 milhão de dólares. Eles estão definindo isso ainda, mas eu apostaria num candidato de perfil mais moderado para governar junto com o Flávio. E esse entorno do Flávio tem uma outra pressão ali para que o Flávio apresente o quanto antes quem seria o seu ministro da Fazenda, caso ele ganhe a eleição. Isso é importante porque o mercado financeiro não gosta do Lula. O mercado financeiro é muito atacado pelo governo Lula, é colocado ali sempre como o patinho feio, o monstro da história. Então, eles estavam apostando numa candidatura do Tarcísio de Freitas. Uma vez que o Tarcísio não será candidato à presidência da República, porque ele não vai ser a Geni, senão ele apanharia do Flávio e apanharia também do Lula, então ele vai lá no caminho num caminho mais fácil para ele, que é a reeleição. Que é a reeleição para o governo de São Paulo. O Tarcísio está muito bem avaliado. Então, o Flávio pode se tornar esse candidato apoiado ali pela Faria Lima. Ele já está conversando, né, com o pessoal da Faria Lima, então tem essa demanda para ele, né? Apresente logo. Isso também aconteceu com o Bolsonaro. Ele trouxe o Paulo Guedes. Será que o Paulo Guedes vai voltar? Né? Quem sabe aí pode ser esse o ministro do Flávio Bolsonaro. Do Flávio Bolsonaro, tá certo. Mas é isso, já tá aí o Rogério Marinho já embarcando na campanha. O Rogério Marinho também tinha muitas chances de se tornar governador, então abrir mão desse cargo é uma confiança grande. Exato. E as pesquisas estão sinalizando que pode ser uma boa opção, né? Mas como você falou, eu fico naquela, né? Outubro sempre tá longe, sempre tá perto. Exatamente. Essa é a sensação que a gente tem, né? E ele é o líder da oposição ali no Senado, né? Cumpriu um papel, é um político que tem bastante experiência, bem relacionado, e que para fazer um papel de coordenação da campanha do Flávio também é um nome moderado. Então, imagino que o Flávio vai se cercar de pessoas assim. Já tem um marqueteiro conversando com o Flávio, não sei ainda quem é, mas assim que souber, corro aqui para contar. Então, a campanha do Flávio já está se estruturando. Isso que é importante para mostrar que as pesquisas é que dão ao Flávio essa gordura ali, né, para poder começar essa campanha e dizer que é para valer. Agora, o que eles vão fazer com a Michelle Bolsonaro? Que essas pesquisas estão animando a Michelle a tentar ocupar espaços maiores de poder, porque a Michelle, de fato, achou que seria uma candidata à presidência da República, né? E aí, quando teve aquela briga lá no Ceará e logo eles lançaram o Flávio, era tipo assim, calma, né, Michelle, ocupe aí o seu papel o candidato não será você, né? Ocupe o seu papel, porque a Michelle não é da política, nunca teve um mandato à presidência da República, nem mandato nenhum, já querer ser presidente da República é um pouquinho pular etapas, né, Rafa? Mas eles estão apostando na Michelle para o Senado, que como a gente já comentou aqui, a eleição para o Senado também é uma eleição importante para os bolsonaristas, porque eles estão com sede ali, com sangue nos olhos, para poder caçar o mandato de um certo ministro do Supremo aí, que todo mundo sabe quem é. Pelo jeito, daqui a pouco eles vão estar com sanha também para pedir impeachment de outros, né? Exatamente. Pela situação que está andando, pelas coisas que certa coluna vem mostrando, daqui a pouco vai acabar indo para mais longe. Andresa, muito obrigado pela tua participação de novo aqui com a gente e seja bem-vinda sempre no Contexto. Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde para todo mundo.